Olá! Esse trabalho vai se tratar do livro Aplicando a Quarta Revolução Industrial, de Klaus Schwab, especificamente do capítulo 2, intitulado Ligando os Pontos. Schwab é um economista alemão prominente, presidente e fundador do Fórum Econômico Mundial, ou World Economic Forum em inglês. Agora, a respeito do texto, com o surgimento das mudanças tecnológicas atualmente presentes, é trazido o questionamento de se caso é possível compreender e haver previsibilidade de como elas impactarão o mundo, seja em negócios, no governo ou no resto da sociedade no geral. A pergunta permanecente é como compreender profundamente essas diferentes tecnologias. Assim, de acordo com esse capítulo, podemos caminhar para duas direções. A primeira é aprendermos o mínimo possível de cada tecnologia, de forma a sermos capazes de apresentar um panorama geral para as discussões, que seriam mais fáceis de serem fundamentadas por especialistas, testando ideias e explorando pontos de criação de valor. A outra direção, e a que iremos abordar no trabalho, é como o próprio nome do capítulo diz, ligando os pontos. No caso, faremos uma observação das tendências e conexões entre as tecnologias emergentes para entender como elas se relacionam umas com as outras e o impacto de forma cumulativa. Ao nos afastarmos e enxergarmos o fenômeno da quarta revolução industrial de forma panorâmica, vemos que essas tecnologias emergentes dependem de sistemas digitais e os prolongam, integrando facilmente em razão da interoperabilidade digital, ocupando objetos físicos, e isso inclui as pessoas, criando benefícios e riscos semelhantes. Suas tecnologias estão todas conectadas entre si, uma vez que elas exigem os recursos digitais e redes criadas na terceira revolução industrial e assim sucessivamente. Nenhuma tecnologia seria possível sem os avanços relativos ao processamento, armazenamento e comunicação de informações que mudaram o mundo nos últimos 60 anos. Isso leva à conclusão de que todas as novas tecnologias são a simples continuação da revolução digital. A principal diferença é que as tecnologias da quarta revolução industrial têm a promessa de causar interrupções até mesmo nos atuais sistemas digitais e criar fontes de valor novas, resultando em transformações nos avanços das tecnologias digitais, na qual as organizações de hoje se esforçam para entender uma infraestrutura central que os modelos do futuro verão como normais. A internet é um novo ecossistema de criação de valor que teria sido impossível de imaginar no contexto de uma segunda revolução industrial e não faz sentido pensar que ela é apenas uma simples aplicação das redes elétricas. Da mesma forma, a quarta revolução industrial dará origem a ecossistemas de criação de valor impossíveis de serem imaginados como uma mentalidade presa na terceira revolução industrial. Portanto, nos obrigará a olhar muito além das atuais disrupções digitais para novos desafios e oportunidades. Um segundo aspecto das novas tecnologias da quarta revolução industrial é a projeção de um crescimento exponencial, além de se incorporar fisicamente nas vidas das pessoas. E como sempre foi a característica do ser humano, terá que se adaptar aos impactos quanto mais rápido as novas tecnologias crescem. Elas terão uma dispersão pelo mundo muito mais rápida do que as revoluções anteriores, uma vez que podem ser construídas e difundidas por meio das redes digitais da terceira revolução. As redes digitais permitem que produtos físicos se multipliquem muito mais rapidamente ao facilitar a transferência de conhecimento e ideias. Ao mesmo tempo, os produtos e serviços completamente digitais podem ser replicados a um custo marginal baixo. Pegando os exemplos mais recentes e presentes nas revoluções anteriores, o telefone levou cerca de 75 anos para chegar a 100 milhões de usuários, enquanto a internet levou cerca de uma década para chegar ao mesmo número. Conforme a ampliação das tecnologias da quarta revolução industrial, ocorre o mesmo nos investimentos, produtividades, estratégia organizacional, estruturas das indústrias e comportamentos individuais. É notório que, enquanto as empresas de inteligência artificial estão surgindo e sendo adquiridas a taxas que crescem exponencialmente, o uso de algoritmos cada vez mais inteligentes está ampliando rapidamente a produtividade dos funcionários. Exemplo disso são os chats de suporte ao vivo para a integração feita com os clientes por meio de uso de robôs, ou como são chamados, de chatbots. Segundo o autor do livro, as tecnologias da quarta revolução industrial não ficarão apenas no virtual, apesar de crescer digitalmente. Na terceira revolução industrial, permitiu-se que produtos físicos parecessem se desmaterializar, como se abstraísse um código de dentro deles. O exemplo que o autor dá é a mudança do vinil e das fitas cassete, tecnologias analógicas, para discos compactos, ou CDs, uma tecnologia digital, até chegar nos arquivos puramente digitais que podem ser compartilhados online. A quarta revolução industrial nos permite criações de uma grande variedade de objetos físicos, ações ou serviços a partir de dados puros, e um grande exemplo disso, segundo o autor, são as impressoras 3D, que podem produzir qualquer coisa, desde peças de motor até gêneros alimentícios e células vivas. Com a internet e a inteligência artificial dos produtos, é possível controlar muitas coisas apenas com a voz, como apagar as luzes da sala, aumentar o aquecimento ou o volume.
Robôs, drones e carros autônomos estão evoluindo cada vez mais e se integrando com o mundo de forma mais natural. Esse fenômeno se chama ressurgimento e está se tornando uma experiência comum para os consumidores, pois várias empresas estão integrando isso em seus produtos e serviços. Um exemplo disso é a empresa americana UPS, que presta serviços de digitalização e impressão 3D em diversas lojas nos Estados Unidos. O objetivo deles é possibilitar os clientes a construir protótipos, equipamentos de teste e criar modelos e acessórios pessoais. Essas tecnologias atualmente em desenvolvimento já se tornaram uma extensão de nós mesmos, como os nossos smartphones, por exemplo. Estudos indicam que é quase certo que as tecnologias serão implantadas em nosso corpo e cérebro, através da forma de próteses e exoesqueletos que aumentarão nossa força física e, com os avanços da neurotecnologia, aprimorarão nossas habilidades cognitivas. As perguntas, portanto, que ficam, segundo o autor, com esses avanços são: é preciso criar um limite entre homens e máquinas? Afinal, o que significa ser humano? Uma grande preocupação para a quarta revolução industrial seria que o valor criado não seja compartilhado de uma forma justa, o que resultaria no aumento da desigualdade e coesão social. É citado o exemplo de que talvez o aumento da desigualdade seja por meio de monopólios. Como o exemplo atual é a Google, que controla 90% da participação global no mercado de negócios de publicidade em buscas. O Facebook controla 77% do tráfego social móvel e a Amazon com 75% do mercado de e-books, números segundo o The New York Times. A OCDE já advertiu que os mais sofisticados códigos que aprendam com dados podem conspirar para aumentar os preços de forma que torne impossível de ser provada uma infração. Portanto, se a criação de uma inteligência artificial que crie melhoras em si mesma e se transforme em uma superinteligência, a vantagem do primeiro é descobrir isso permitirá domínio dos mercados. Mesmo com as preocupações com o aumento da desigualdade, temos que ter em mente que as tecnologias da quarta revolução industrial trazem uma descentralização pela forma que estão estruturadas e pelas oportunidades criadas. Um exemplo disso é o blockchain, que funciona como uma plataforma que permite transações transparentes e anônimas. Outro possível fator intensamente negativo, segundo o autor, é que a quarta revolução industrial está excluindo o trabalho que tem significado para as pessoas, pois está limitando ainda mais as vagas de emprego e promovendo uma possível geração com uma vida precária e fragmentada. Para mitigar o trabalho sem significado, seria necessária a criação de regulamentos para os trabalhos atípicos, realizar investimento na educação de adultos e agências de emprego proativas. Além dos ganhos de produtividade promovidos pela quarta revolução industrial, a mesma promove externalidades negativas, como o hipotético aumento de armamentos e a energia limpa impactando a geopolítica dos países produtores de combustível fóssil. Como conclusão do capítulo, as empresas precisam agilizar suas governanças, pois as tomadas de decisão estão lentas em comparação ao avanço tecnológico, devendo assim encontrar formas para governar as tecnologias com o intuito de servir o interesse público e as necessidades humanas.